e disse aos seus discípulos: É impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho, e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. E muitos dos que ficaram para a tribulação foi porque ficou fazendo os irmãos tropeçar, fazendo coisas erradas, fazendo escândalo, tanto para a igreja quanto para os irmãos. E quando uma pessoa tropeçava por causa do outro, a culpa também caía sobre aquele que fez ele tropeçar. Então, essa pessoa que fazia essas coisas acabava quebrando o mandamento de amar o próximo. E aquele que ama o próximo não quer que o outro peque, porque se pecava não vai ser salvo. Então aquele que ama verdadeiramente o próximo quer que seja salvo. Fazer o irmão tropeçar está totalmente errado. Então se uma coisa que você faz, ainda que você possa fazer, mas que faz o seu irmão tropeçar, você para de fazer. Porque a gente não está aqui para buscar o proveito próprio, mas o proveito que é dos outros, que no caso é a salvação dos outros, e assim acontece também a nossa. Olhai por vós mesmo. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia que vier ter contigo, dizendo: Arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: Acrescenta-nos a fé. Então perdoar é uma coisa que as pessoas consideram muito difícil. Isso porque elas não têm esse entendimento de perdoar no espírito dela. O entendimento que elas têm é de pagar na mesma moeda, sentir raiva. Então, quando vem a situação para ela pedir perdão ou perdoar alguém, ela não consegue. Mas vocês têm que vencer esse entendimento terreno e obedecer o que a palavra está dizendo. E assim acontecerá que esse entendimento de não conseguir perdoar vai sair do seu coração, vai sair do seu espírito e vai entrar a palavra de perdão no seu coração. E assim você vai conseguir perdoar e também pedir perdão a seus irmãos. Agora, se você desobedecer as palavras de Yahushua, você só está se condenando, porque sabe o que é para fazer e não faz. E isso foi uma das coisas que fez com que muitas pessoas ficassem para a tribulação, porque não souberam perdoar, não quiseram obedecer a palavra, não quiseram obedecer ao Yahushua. E agora vão ter que pagar com suas vidas para serem salvos. E disse o Senhor: Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: Desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós será um servo a lavrar, apacentando, e voltando ele do campo, lhe diga: Chega-te, assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: Prepare-me a ceia, sente-te e serve-me até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: Somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então a pessoa que está tendo dificuldade para perdoar, quando ela perdoa, foi pelo esforço dela, mas ali porque ela foi obrigada. Isso porque ainda ela é servo. Mas conforme ela for trabalhando isso com a palavra de Deus e o Espírito Santo for purificando ela, ela deixa de ser servo inútil e se torna filho. Porque o filho não obedece na força. O filho obedece por amor. Simplesmente vai lá e faz o que o pai está mandando. Já não tem mais esforço algum em fazer a vontade do pai. Como, por exemplo, a parte de pedir perdão ou de perdoar se torna natural. Alguém faz uma coisa errada contra ela, ela simplesmente vai lá e perdoa. E se ela fez alguma coisa que magoou o irmão, ela vai lá e reconhece o erro e vai lá pedir perdão. Porque é importante para ela sempre estar bem com os irmãos. Porque já não é mais servo, mas filho. E muitos se consertaram para com Deus, se tornando filhos. E os filhos subiram, mas os servos ficaram, porque não estavam obedecendo no dia do arrebatamento. E agora você tem que deixar de ser servo e ser filho. Mas isso só vai acontecer quando você der a sua vida por amor de Yahushua HaMashiach, o verdadeiro nome do Filho. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia,
saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Yeshua, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Aqueles que ficaram não foram iguais a esse homem que voltou para reconhecer que Yahushua fez todo esse milagre. Os que ficaram foram iguais àqueles que foram embora. Sempre que recebiam alguma bênção de Deus, esqueciam de Deus e iam viver suas vidas. Ficavam sem aquele fervor, sem aquele ânimo de servir a Deus. Isso porque agora suas vidas já estavam completas. Não suas vidas espirituais, mas suas vidas terrenas. Agora já estavam com carro, estava tudo bem, nem lembravam mais de Deus. No máximo falava algumas coisinhas ali, lia a Bíblia de vez em quando, e por receberem todas as bênçãos achavam que estavam salvos. Não estavam. E por essa negligência acabaram ficando para a tribulação. E respondendo Yahushua disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: Ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então os fariseus perguntaram quando ia vir o reino de Deus. E Yahushua respondeu que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele não vem aqui para governar esse mundo. Ele disse que o reino de Deus já estava entre eles. Eles quem? Os fariseus ali naquela hora. E Yahushua estava entre eles. E Yahushua continha o Espírito de Deus. Este é o reino de Deus, a palavra de Deus e o Espírito Santo. E quando ele morreu e consumou a obra da cruz, o reino de Deus passou a estar dentro de nós. Por isso que era para cuidar do seu interior, enchendo ele da palavra de Deus, obedecendo o Espírito Santo, purificando a si mesmo lá dentro, não aqui exteriormente. E assim você estaria no reino, tendo uma vida no reino. Este é o reino de Deus. Ele não está falando que o reino de Deus é igual ao dos homens, onde tem um homem à vista de todos governando o mundo. Não, o reino de Deus é a palavra de Deus, é o entendimento do alto. Este é o reino de Deus. E só tinha acesso ao reino de Deus quem tem o Espírito Santo e a quem o Espírito Santo está abrindo a palavra, para que assim a pessoa vá crescendo espiritualmente, se purificando e entendendo mais as coisas do alto e se tornando cada vez mais espiritual e por consequência mais santo, igual Yahushua foi. E disse aos seus discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: Ei-lo aqui ou ei-lo ali está. Não vades, nem o sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma parte debaixo do céu até a outra debaixo do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Então o arrebatamento vai acontecer, depois vem a tribulação, e acabando a tribulação, aí vem o dia do Filho do Homem, onde muitos vão ver, mas depois que todas essas pessoas que estiverem aqui na terra ver esse dia, elas serão condenadas, e aí todas as pessoas aparecerão no mar de vidro, desde Adão até o último homem que nasceu. E aí se completará aquela palavra que diz: todo olho o verá, até mesmo os que os transpassaram. Então todos verão ele, porque vai ser o grande julgamento, os salvos à direita e os perdidos à esquerda. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Então, realmente, o Filho de Deus foi rejeitado por essa geração, porque a palavra de Deus estava aí como um testemunho, mas muitos o rejeitaram. Ele deu sonhos e visões a respeito do arrebatamento, a respeito da tribulação, para que assim as pessoas viessem a se preparar
se enchendo da palavra. E no tempo de Noé tinha uma arca como testemunho da destruição que haveria de vir. E ninguém deu crédito, senão a família de Noé. Hoje tem só apenas uma Bíblia, um pequeno livro. E quem deu crédito? Somente as ovelhas de Deus deu crédito. Obedeceram e entraram na arca assim como Noé. Mas agora você vai ser prudente, porque agora você viu verdadeiramente que a palavra de Deus é real. Agora você está dando crédito. Muitos dizem que criam, mas crer não é por boca, é por obra. Aqueles que dizem que crê são os que estão obedecendo, não aqueles que só falam com a boca. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Então, da mesma forma, Ló, ele foi avisar para os seus genros que Deus ia destruir a cidade, mas eles também não acreditaram. Então os anjos tirou eles da cidade de Sodoma e Gomorra. E quando eles estavam longe, veio a destruição, e aí o povo viu que era verdade, mas já era tarde demais. E mesmo a mulher de Ló já quase salva, ela quis olhar para sua vida passada, ficou com o coração na cidade. E quando ela veio olhar para trás, se tornou uma estátua de sal. Por isso que quem coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então agora que você está ouvindo esse canal, não é hora de olhar para trás. É hora de olhar para frente. É hora de olhar para o sacrifício. E se você se manter fixo, olhando para o sacrifício e não olhar para os lados, você não vai afundar na água. Você vai conseguir chegar até o Messias e vai alcançar a salvação. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. Da mesma sorte, o que estiver no campo não volte para trás. Então essas falas aqui que Yahushua falou agora, isso era tanto para o tempo da graça, quanto para vocês agora que estão no tempo da tribulação. E eu vou dividir aqui para vocês. Então, por que não era para voltar atrás? Isso quer dizer o quê? Que agora que você está no Espírito, não era para voltar para a carne. Continuava no Espírito, rumo à salvação. Porque se olhar para trás, isso é, voltar para a carne, ia perder a salvação. Então, da mesma forma, você agora, olha para o Cordeiro, olha para o sacrifício, a qual você vai fazer. Não olhe para trás. Não volte atrás para pegar as suas alfaias, pegar a sua roupa. Não volte atrás da sua carne querendo fazer suas coisas. Siga no único caminho, o qual é dar a sua vida e morrer por amor de Yahushua HaMashiach, o verdadeiro nome do Filho. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo. Uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Então aqueles que foram tomados, os que foram arrebatados, agora estão no descanso eterno. Mas aqueles que ficaram para a tribulação, vai ter que morrer, vai ter que dar a vida. E aqueles que morrerem por amor de Yahushua, que é o verdadeiro nome do Filho, as águias virão, isso é, os anjos vêm e levam sua alma para junto do Pai, a salvo para o descanso eterno.